Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Ensaios Pedagógicos. Meu nome é João, eu sou professor, pedagogo e atualmente atuo como coordenador pedagógico de inovação e tecnologias educacionais. Hoje mostrarei neste tutorial como preencher o documento Planejamento Mensal Digital para professores de empreendedorismo do ensino fundamental 1. O documento de planejamento mostrado neste vídeo foi criado por mim em 2024 e tem como objetivo estruturar e apresentar planejamento de aula que o professor de empreendedorismo irá executar em sua sala durante o período de um mês. Esse material foi criado com base nas informações do livro do professor do projeto JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Esse formulário de planejamento não substitui de forma nenhuma o livro Manual do Professor. Ele serve apenas para organizar as aulas dentro do calendário escolar, distribuindo nos respectivos meses, semanas, dias e horários de aula o que será trabalhado. Sendo assim, é um documento elaborado pelo professor de empreendedorismo e entregue ao coordenador pedagógico da unidade escolar, que usará o documento para acompanhamento do trabalho. Vamos então conhecer o arquivo. Como vocês podem ver, o documento começa com informações da cidade onde eu atuo. Aqui em cima, cidade de Porto Ferreira, Secretaria de Educação. E na sequência, o documento traz algumas informações gerais para serem preenchidas, como unidade escolar, nome do professor, o ano, a turma, o turno e o mês. Nesse documento inicial, essas informações são preenchidas em todos os meses de planejamento, mas no documento que será entregue em 2025, essas informações serão replicadas do preenchimento do diário de classe. Então a ideia é que, a partir de 2025, o diário de classe digital, que vocês já utilizam em uma versão mais simplificada, já venha junto com o planejamento. Por enquanto, vamos usar essa versão separada para aprender a preencher. Agora, vamos observar a estrutura geral do arquivo. Ela está organizada em 3 partes principais. Primeiro, a configuração das habilidades e dos conteúdos, que é essa parte que eu estou pintando aqui de azul. Temos também a distribuição das semanas, que temos então semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5. Vamos ver todas agora numa imagem minimizada. Então, esta é a estrutura básica do arquivo. Configuração das habilidades e dos conteúdos, as semanas de aula e a parte destinada ao visto do coordenador da unidade. Vamos observar cada uma dessas partes mais detalhadamente. A primeira parte, então, é a configuração das habilidades do ano, etapa e conteúdos. São todos esses campos onde vemos esta seta azul e branca. Observe, seta azul e branca, conteúdos, seta azul e branca, outras habilidades, etapa ano, seta azul e branca. Então, o que o professor precisa fazer inicialmente é clicar aqui no menu suspenso. Ele vai preencher aqui, no caso, as habilidades da etapa ano. Lembrando que estamos simulando aqui como se estivéssemos numa turma de 5º ano. Então eu vou escolher aqui as habilidades da etapa ano, 5º ano. Procuro aqui, 5º ano, sabores e cores regionais. Clico em cima, fiz essa configuração inicial. Vou fazer a mesma coisa aqui no conteúdo. Eu preciso definir o conteúdo 5º ano. Essa então é a primeira configuração que precisa ser feita. O professor precisa fazê-la. Eu vou deixar apagado essa aqui do conteúdo porque eu quero dar um outro exemplo mais à frente, e para que esse exemplo fique mais claro, eu vou deixar desconfigurado aqui, apagado essa informação. Então essa é a primeira coisa que todos os professores precisam fazer ao preencher o arquivo. Definir as habilidades e o conteúdo de acordo com o ano que você está trabalhando. Importante lembrar que no currículo paulista nós não utilizamos mais o termo conteúdo, e sim objeto do conhecimento. No livro Manual do Professor, do JEP, é adotado o termo conteúdo, e por convenção utilizarei os dois termos, objeto do conhecimento e conteúdo, como similares. Vamos preencher então agora a segunda parte do nosso arquivo, que é o planejamento de aula. Vamos iniciar aqui na semana 1. Vou deixar pintado aqui para vocês, semana 1. Primeira coisa que eu faço, então, é definir a data. Que dia que é a aula que eu estarei dando? Então, vamos imaginar que estamos aqui no mês de maio e a minha primeira aula vai ser dia 6.
segunda-feira, 6/5. Sabendo que a minha aula sempre será de segunda-feira na sala do 5º ano A, eu posso vir já e definir os outros anos. Ó. Se a primeira aula será 6/5, a segunda será 13/5, terceira aula 20/5, a quarta aula 27/5. Aqui nesse documento eu deixei previstas até 5 semanas. Mas eventualmente um mês poderá ter 1, 2, 3, 4 semanas, a depender aí do calendário escolar da sua escola. Depois então de preencher a data, eu vou aqui nessa parte de baixo, aqui ó, logo embaixo da data, vou preencher as habilidades. Vou clicar então aqui na setinha do menu suspenso, lembrando que eu havia definido aqui ó, que as habilidades são do 5º ano, então vou clicar aqui na setinha e vou procurar qual encontro eu estou. Vamos imaginar que esteja aqui no encontro número 5. Então vou clicar em cima aqui, ó, tem todos os encontros. Aqui, pessoal, vocês vão encontrar exatamente aquilo que está mostrado no manual do professor, de acordo com o índice que está lá. Cliquei em cima, encontro 5, e aí eu vou ter algumas informações aqui, pessoal. Primeira informação, 5º ano, encontro 5, e aqui o título, Receitas culinárias são mapas para delícias. E tenho aqui as habilidades que serão trabalhadas. Definir as receitas culinárias que serão ofertadas, identificar os passos para efetivar essas receitas culinárias, compreender as etapas para a execução do projeto empreendedor. Então, exatamente como está no livro Manual do Professor, eu deixei aqui no menu suspenso. Você clica em cima e ele preenche aqui automaticamente. Agora eu vou preencher o objeto do conhecimento. Eu vou pintar ele aqui numa cor diferente para vocês poderem identificá-lo melhor. Lembrando que eu havia dito, aqui no início, que vocês deveriam deixar preenchido aqui essa caixinha, que é o conteúdo ou objeto do conhecimento, ela precisa ser preenchida antes. E aqui eu não preenchi, deixei ela em branco, justamente para poder mostrar o erro que pode acontecer. Então, vou preencher aqui o objeto do conhecimento. Cliquei no menu suspenso, na setinha, não aparece nada, aparece essa informação, jogo da velha, referência, exclamação. O que está dizendo aqui? Está dizendo um erro, que ele não encontrou a informação que eu estou procurando. Por que ele não encontrou? Justamente porque essa caixa aqui de cima, do conteúdo, do objeto do conhecimento que deveria estar sendo preenchida, ela ficou em branco. Então, quando essa caixinha fica em branco, vai dar erro aqui embaixo. Como que a gente arruma isso? Bem simples. É só vir aqui e preencher. Objeto do conhecimento, 5º ano. Agora eu vou procurar aqui novamente. Tem aqui então o objeto do conhecimento do 5º ano. Estou trabalhando lá no encontro 5, então vou procurar aqui o encontro 5, clico em cima dele e ele se preenche automaticamente. Encontro 5, quais são os conteúdos ou objetos do conhecimento do encontro 5? Estão eles aqui, ó. Definição das receitas do espaço gastronômico, compreender as etapas de como fazer do projeto empreendedor. Esses são, então, os objetos do conhecimento. E aqui o motivo pelo qual é importante, essencial deixar essa caixinha aqui preenchida. Se você não preenche essa caixinha, aqui embaixo também você não vai ter a possibilidade de preencher de maneira automática. Então aqui eu preenchi para vocês as habilidades e o objeto do conhecimento que será trabalhado aqui na semana 1. Vamos agora então para a descrição da metodologia. Como que eu vou descrever então a metodologia? Aqui, pessoal, eu vou colocar as informações que estão lá no livro do professor, a sequência das atividades. Então vamos imaginar que eu tenho aqui atividade 1, página 50. Aqui faremos a leitura de um texto. Depois eu tenho atividade 1.1, página 51. Sequência, atividade 1.2, página 53. E assim por diante, eu vou descrevendo aqui quais serão as atividades que eu farei neste dia. Eu vou descrever a metodologia, leitura de texto, atividade escrita, atividade de pintura, roda de conversa. Da maneira como eu encontro no livro Manual do Professor, eu vou descrever aqui essa metodologia. E por que a importância de descrever essa metodologia? Porque esse planejamento será entregue ao coordenador da unidade antes dessa atividade ser executada. Então é importante que o professor possa, no dia 6/5, de acordo com a sua organização, ir na sua sala e acompanhar essa atividade, ver se você realmente está fazendo essa atividade, se está precisando de algum auxílio, se pode incrementar ela com alguma outra dinâmica, enfim. Aqui você coloca a metodologia, o que você vai fazer ali na sua aula. Então, descrevendo a metodologia,
nós preenchemos aqui a segunda parte do nosso planejamento. Fizemos aqui inicialmente a definição das habilidades e do objeto do conhecimento, fizemos a descrição da metodologia e, por último, teremos aqui o preenchimento do coordenador da unidade escolar. Antes de ir para o preenchimento do coordenador, uma outra possibilidade que eu vou trazer nesse arquivo e fica como possibilidade, sugestão, não obrigatoriedade, é o preenchimento de outras habilidades. Como assim? Vamos imaginar que eu quero trabalhar então com habilidades de língua portuguesa do 5º ano juntamente com esse trabalho. Como que eu posso fazer isso? Eu vou buscar aqui no canto esquerdo esse sinalzinho de mais aqui, ó. Clico sobre ele. Ao clicar sobre o sinalzinho de mais, eu abro uma outra possibilidade de preenchimento, que são outras habilidades. Então eu tenho aqui outras habilidades. Eu tenho que fazer essa definição. Outras habilidades, etapa ano. Então, como vocês já sabem, estamos trabalhando aqui supostamente com o 5º ano. Eu vou procurar habilidades, então, 5º ano português. Lembrando também que estamos aqui utilizando o currículo paulista. Então, CP, currículo paulista, 5º ano português. Quando eu faço essa definição aqui nessa parte de baixo, carregam as habilidades do currículo paulista 5º ano português. Então eu posso rechear aqui minha aula, minha metodologia com habilidades de língua portuguesa. Por exemplo, quero utilizar aqui, ó, planejar e produzir resenhas críticas para gravação em áudio ou vídeo e postagem na internet. Estamos falando aqui de empreendedorismo, então uma habilidade que poderia ser trabalhada sim aqui numa atividade de empreendedorismo, na atividade no Encontro 5. Quero utilizar também habilidades do 5º ano de matemática. Então o que eu faço? Venho aqui e modifico. 5º ano, matemática. Que habilidade que eu vou trabalhar? Ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo até a ordem das centenas de milhar. Quero trabalhar mais uma habilidade de matemática. Enfim, eu posso escolher aqui também de ciências, de história, de geografia e de tecnologias. Vamos procurar uma de tecnologia. Ó. Currículo Paulista, 5º ano, tecnologia e inovação. Que habilidade que eu quero trabalhar aqui? Ó? Vamos utilizar essa habilidade aqui. Ó. Representar atividades do cotidiano com base em ações lógicas usando diferentes linguagens. Vamos procurar mais uma? Participar de experiências que favoreçam a identificação de outros modos de ler o mundo por meio de atividades que possibilitem o compartilhamento entre os pares. Então percebam o que eu fiz aqui. Eu utilizei outras habilidades. Eu utilizei aqui as habilidades do empreendedorismo, objetos do conhecimento do empreendedorismo, mas também trouxe aqui para a minha atividade habilidades de língua portuguesa, habilidades de matemática, habilidades de tecnologia. Assim sendo, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo as habilidades do empreendedorismo de maneira interdisciplinar com as habilidades de português, matemática, ciências, história, geografia e tecnologias. Então, isso aqui é um plus que você pode dar no seu planejamento. Mas se você não quiser fazer isso, se você quiser trabalhar apenas com o material do GEP, as habilidades do GEP, tudo bem. É só você voltar aqui no cantinho, ó, grava que tem esse sinalzinho de mais e de menos. Não quero trabalhar com essas habilidades. Procura esse sinalzinho aqui no canto. Eu clico nele, eu posso apagar aqui, ó. Pronto. Eu omiti essa informação. Quando eu fizer a exportação desse arquivo, essa informação não vai aparecer. Mas e se eu quiser que ela apareça? Aí eu venho e aciono aqui o botãozinho de mais, ela já está lá preenchida, devidamente preenchida. Então essa é uma possibilidade que você tem para fazer o seu planejamento. Que nós fizemos então o planejamento de uma semana, fizemos aqui a definição das habilidades, né, do conteúdo, e vamos agora dar o exemplo do visto do coordenador. A terceira parte do arquivo é destinada para definir quais serão os recursos que você vai utilizar na sua aula. Então, por exemplo, você vai precisar de caixa de som, data show, um livro específico, um material específico. Você pode utilizar então aqui essa parte aqui, ó, recursos utilizados, para definir então quais serão os recursos que você vai utilizar para executar todas as aulas que você descreveu aí no seu planejamento. Outra coisa importante está aqui é a avaliação. Qual é a avaliação que você fará nessas 5 aulas que você planejou? Ou nessas 3, 2, uma aula? Você fará algum tipo de observação específica? Nessa parte aqui no arquivo, você também destinado para colocar qual é a avaliação que você fará. Aqui nessa terceira parte também temos um campo específico para o coordenador da unidade, coordenador pedagógico da escola. Ele vai fazer algumas observações aqui no seu planejamento. Por exemplo,
observações. Cliquei aqui no menu, o planejamento está ok, precisa verificar os comentários, precisa refazer o planejamento ou fazer o planejamento para professores que não entregaram dentro daquela data prevista. Vou deixar aqui como planejamento ok. Aqui eu venho e coloco a data que eu estou vistando, então vamos imaginar que por ser o planejamento de maio, ele tem que ser entregue antes do início de maio. Imaginar que ele foi entregue no dia 25 de abril. O planejamento foi entregue 25 de abril e tá ok. Pronto. Aqui significa que o coordenador da unidade fez o visto, né? Verificou o planejamento, tá tudo certinho, o professor está liberado para executar as aulas. Então são essas três partes do arquivo, como eu já havia dito antes, a configuração aqui em cima das habilidades, a distribuição aqui das semanas e a parte separada aqui para recursos utilizados, avaliação e o visto do coordenador. Pronto, então aqui eu fiz o planejamento de uma semana de aula, mas obviamente vocês terão que fazer o planejamento de 2, 3, 4 ou 5 semanas de aula, dependendo do calendário escolar. Aqui no caso eu estou falando do mês de maio, mas se você estiver utilizando isso em abril, maio, junho, julho, agosto, janeiro, fevereiro, a organização aqui das semanas poderá ser diferente. Uma vez preenchido, eu vou fazer agora então o download do arquivo. Vou salvar esse arquivo. Bem simples também. Clico aqui em cima em arquivo, fazer download, PDF. Então aqui vocês estão vendo o arquivo planejamento de aula pronto. Aqui, ó, como vocês podem ver, só tem uma semana, né? Que eu só fiz o planejamento aqui com vocês de uma semana. Então nós temos aqui as informações da cidade, informações professor, escola, período, aqui qual o material que você está trabalhando, que é no nosso caso 5º ano, as habilidades que estamos trabalhando, a semana, a data da semana e outras habilidades, né, de português, matemática, como que vai ser a metodologia. Então tá tudo descrito aqui nesse planejamento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Obviamente aqui a segunda semana, né, semana 2 e semana 3 estão em branco. Por quê? Porque nós não fizemos o preenchimento da semana 2, não fizemos da semana 3 nem da 4. E a parte aqui do coordenador está preenchida. Planejamento ok, data que foi vista dia 25/4, um okzinho aqui. Então você obviamente vai ter que preencher todas as semanas de aula. Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Feito aqui, visualizado aqui, né, a informação, vem aqui no alto, né, no canto, clica em exportar. Exportar. Quando você clica em exportar, aqui você está vendo, ó, o planejamento foi salvo no seu computador. Agora você pode enviá-lo lá para a direção, para a coordenação, para ser vistado, né, para ser visualizado pela sua coordenadora, ou para ser salvo, ou ser impresso. Isso vai depender aí do combinado que foi feito na sua unidade, na unidade que você está trabalhando. Então esse aqui fica como o planejamento do mês de maio. Se você olhar aqui embaixo, ó, ele vai ter várias guias, inclusive eu preenchi na guia de fevereiro, né, poderia ter preenchido na guia de maio. Você vai ter outras guias aqui, então quando você for fazer de junho, julho, agosto, setembro, todos os meses estão aqui já preparados para você lançar o seu planejamento de aula, tá bom? É importante lembrar que esse documento foi elaborado para organizar o trabalho dos professores de empreendedorismo aqui da cidade. Não foi elaborado pelo Sebrae e não tem nenhum objetivo de substituir o livro Manual do Professor. Destaco também que o arquivo foi criado em 2024 com as informações encontradas no livro do professor que é utilizado em 2024. Caso ocorra alguma atualização do livro em 2025, esse documento que está sendo enviado para as unidades também precisará ser atualizado. Por último, eu quero agradecer a oportunidade de realizar esse trabalho e me coloco à disposição para eventuais dúvidas do preenchimento. Se você também é professor ou professora de empreendedorismo do GEP, gostou desse arquivo, gostou dessa proposta e quer utilizar esse arquivo, escreve aqui nos comentários o seu nome, a cidade que você atua e uma maneira de entrar em contato com você. Nós podemos marcar aí uma videochamada, eu posso explicar para você como que você faz para utilizar o arquivo ou ainda para construir um arquivo para você utilizar aí na sua cidade, de acordo com as necessidades aí locais suas, tá bom? Os professores e professoras de Porto Ferreira, deixem aqui nos comentários sugestões, críticas,
observações. Eu prometo responder todos os comentários e também, se houver necessidade de gravar outro vídeo tutorial de explicação, eu gravo também. Vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, professor, professora de Porto Ferreira ou de outra cidade, se esse material fez sentido para você, se inscreva no meu canal, deixa um like no vídeo e faz aí um comentário positivo para mim, tá bom? Então por hoje é só. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Até a próxima, pessoal, e gratidão!